Salve, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal, correspondente ao período do dia 26 de maio a 1 de junho. Qual o tema que eu separei para nós trocarmos uma ideia nessa semana? Intensidade astral, muita atenção. Nessa semana nós temos uma movimentação muito bacana que, se nós soubermos colocar essa energia focada no que verdadeiramente queremos, a gente tem uma possibilidade de dar um direcionamento legal nas experiências. Mas, se a gente ficar, sempre tem aquele mas do Newton Schultz, só é a polaridade que rege tudo e todas as coisas. Se a gente não souber trabalhar essa autovalorização, esse foco em nós, vai ficar aquele joguinho, aquela coisa, aquela insatisfação. Então é uma semana de extrema importância, onde a gente pode analisar se a gente está com um fluxo legal, com um flow bacana para que as coisas aconteçam, ou se a gente fica entregue a essas intriguinhas, eguinhos, dramatismos, culpa todo mundo, como eu sempre falo. É o de sempre, não tem como a gente negar que, seja qual for o tipo de fluxo astral, ou isso traz uma coisa legal para nós, se a gente souber conduzir, ou se a gente não souber conduzir, essa mesma energia se transmuta numa força de desafios. Sempre assim, mas para a gente desenvolver a fluência, a gente precisa aqui estar toda semana para entender o que os astros estão nos falando. Então vamos lá, gente, vamos trocar uma ideia. Vamos juntos aqui. O que a gente tem? Olha aqui, dia de hoje. Está aqui sempre o dia quando eu coloco essa projeção aqui do movimento dos astros nesse círculo exterior. Está aqui sempre o dia, e é o dia de hoje, o dia da postagem, dia 26 de maio. O que a gente tem? Primeira coisa, é o último dia da lua minguante. Amanhã ela forma um alinhamento bacana e perfeito com o Sol, como toda lua nova, e a gente tem praticamente a semana inteira com esse poder de criação. Então, esta é a primeira dica que eu tenho para dar para todos. Se nós estamos numa semana de criação, com todas essas conexões que nós conversamos muito na semana anterior, que é o Sol chegando no terceiro signo, Gêmeos, lembrando que essa primeira parte que eu converso com vocês, seja qual signo eu citar, essa força é para todo mundo. E depois, da metade do vídeo para o final, a gente faz o desenvolvimento da força mais importante da semana, que eu coloco novamente a energia de Marte. Então vamos lá, vamos juntar as informações. Último dia hoje, segunda-feira, dia 26, da lua minguante. Olha aqui, a lua se torna nova quando ela fica alinhadinha com o Sol. Olha aqui, dia 27. Ela já passou pelo Sol, estão vendo que ela foi mais adiante? Porque ela fez o alinhamento, e a lua nova é exatamente na terça-feira. E este alinhamento perfeito que cria a lua nova a partir de terça traz o quê? Você vai criar um novo com o quê aí? Que é a função do signo. Gêmeos, aquela coisa de se conectar com as possibilidades presentes, começar a criar e gerar com interações legais aquilo que você quer que esteja presente. Conversamos muito sobre isso a semana que vem, mas agora com a lua nova é o seguinte: você se preparou? Então tá aqui, ó, tá aqui a força. Vamos ver se você está interagindo com gente legal, com gente complicada, com situações bacanas, se você quer a complicação dos outros. Porque a gente sempre fala aqui, parece que não, eu sou perfeito e vou observar. Não, às vezes a gente está pisando na bola. E isso pode ficar bem claro com todas essas interações a partir dessa semana. Se de repente você não está sendo legal para alguém, este alguém vai te informar que tem alguma coisa desafiadora a ser trabalhada. Aí eu sempre falo desafio, porque eu não gosto de falar ruim, mal, vai se dar mal, não gosto, cara. Desafio, a energia está presente e vamos aprender a conduzi-la. Então vamos voltar aqui que tem uma coisa muito interessante. Junto de toda esta força do Sol e da Lua juntos aqui em Gêmeos, no terceiro signo, nós temos o Mercurião. O Mercúrio está em casa em Gêmeos. É tipo assim, eu quero entrar na égide que corresponde à minha força de conexões, tal, trazer os desígnios celestes para transformar em coisas terrenas. Cara, ele chega em casa. Olha aqui, ó. Dá uma olhada no meu mouse ali. 1 grau de Gêmeos. Ele tá aqui, ó, novinho em Gêmeos. E essa força vai se encontrar com o Sol.
Então, já como primeiro toque para todo mundo, e quando eu falo toque para todo mundo, eu estou falando para mim também. Eu tenho que ficar extremamente esperto com tudo isso. Ainda mais eu que tenho o meio do céu em Gêmeos, com a força de Vênus, a força de Marte. Nossa, cara, essa energia é muito forte em mim, qualquer um pode perceber. Então, essa energia que está aqui, ó, do Mercúrio, vai fazer um alinhamento perfeito com a força do Sol. Aí surge aquilo, deixa eu voltar para mim aqui só um pouquinho, que o pessoal fala, Mercúrio combusto, cuidado com confusões, Mercúrio Casime, mergulhando no coração do Sol. Cara, tem que entender o seguinte, quando nós temos esta força aqui, eu prefiro dizer o seguinte, todo e qualquer alinhamento perfeito com o Sol, que é o centro de tudo, este planeta, ele recebe toda a luz, então a gente pode receber uma resposta em relação à égide dele. Olha a intensidade astral e a tensão da semana. Então estamos aqui, ó, segunda-feira. Olha o Mercúrio aqui junto com o Sol. Ó. O Mercúrio está no comecinho de Gêmeos. Aqui, ó, 1 grau, qualquer um, não precisa entender de astrologia. Só ver o box ali, 1 grau. E a energia do Sol a 5. Então vamos lá. Olha aqui, a Lua já foi embora, o Sol andando. Presta atenção aqui, ó. Aqui já é, ó, aqui é segunda, terça, quarta, quinta. Olha a sexta-feira, ó. Mercúrio 10 graus e 9 graus. Então vamos colocar a quinta aqui, ó. 7 e aqui o Sol a 8. Então entre quinta e sexta-feira, de acordo com tudo que você está trabalhando com esta temporada nova de interações e etc., olha que dica e toque legal. Essa força mercuriana vai entrar num processo de revelação, com essa combustão, com essa força Casime, que representa na tradução, entrar no coração do Sol. Então é um momento que, de acordo com tudo que você está conversando nas experiências, de acordo com o que é prioridade para você, relacionamento, negócios, seja o que for, a gente sempre está interagindo, tanto no mundo virtual como presencial. Você possivelmente, quinta, sexta-feira, fique esperto que você pode ter uma revelação. Se você está tomando o caminho correto em relação ao que você está buscando, as interações que você está tendo, deu para entender? Pô, consigo perceber agora claramente que essa interação não tem nada a ver comigo, como também, de repente, você pode ter uma surpresa extremamente agradável. Poxa, olha como essa interação rendeu frutos. Olha agora, se aproximando no final de semana, como todas essas conexões que a gente está fazendo, que chegou para nós, para onde a gente abriu a nossa energia, como as coisas estão fluindo. Então, cada qual, com a interação que cria e gera agora, estão compreendendo? Esse é o poder da Lua. Ela passa aqui no dia 27 e o Mercúrio depois vem e cola com o Sol aqui, ó. Olha que conjunção perfeita, linda e maravilhosa. Então esta é a primeira dica e toque que eu tenho para dar para vocês. Abra o seu coração para as interações, para as conversas, para as trocas de ideias, para as informações que você quer conectar. Aí tem que estar com antena. Por que antena? Vamos entender isso direitinho. Se vocês olharem Mercúrio aqui, ó, olha aqui o símbolo dele, é o círculozinho, com as anteninhas, que na verdade é a Lua na parte superior, e aqui ele traz isso para a Terra. Todo mundo conseguiu ver aqui, ó, passando o mouse ao redor dele. Se nós ficarmos com as nossas antenas ligeiras e espertas em relação ao que a gente está buscando, você pode entrar em sintonia com aquilo que você está buscando. Só que muitas vezes, esse é o lance complicado de Mercúrio. Mercúrio mostra todas as propostas, tanto as boas como também as complicadas. Então, muitas vezes a gente, por falta de cuidado com essa antenagem que todo mundo entendeu, a gente pode abrir a nossa energia para coisas que de repente não são legais. Então, cuidado com essa energia de Mercúrio, mas quando ele chegar, como eu mostrei para vocês no final de semana, alinhadinho com a força do Sol, combusto, Casime, etc., sobre os raios do Sol, tem várias nomenclaturas que os astrólogos usam. Você precisa compreender que você pode ter a revelação, estou vendo que é uma roubada. Então ainda estamos na Lua Nova, porque terça-feira começa a Lua Nova. Então é momento de criação, então vamos se abrir. Pô, deixa eu ver, acho que aqui é legal, não é Mercúrio, é intuição também. Usa a sua intuição, sabe aquele feeling que todos nós temos, pô, aí
tá cheirando que não, cara, não se arrisca. Vai lá, pô, não, aqui tem uma coisa mais legal. Aí é uma coisa pessoal de cada um, mas nada impede que a gente faça conexões errôneas. Então, com isso, você se lança nessa experiência e quando chegar, ó, de novo, ó, olha aqui ó, o desenho, astrologia animada, né? Quando chegar aqui, ó, próximo dia 29, dia 30, tal, tá próximo ao final de semana, ele cola na energia do Sol e todas as conexões certas e erradas que a gente fez serão denunciadas. Essa é a primeira dica de extrema importância que todos nós precisamos ficar atentos. Agora nós vamos conversar sobre aquela conjunção que eu já venho falando dela há anos, que agora está rolando. Vamos prestar atenção no planeta, a gente vê quantas coisas estão acontecendo. Tem terremotos aí, não só no sentido financeiro aí, com todas essas loucuras que estão ocorrendo, coisas físicas a gente sabe que isso está ocorrendo. Então a própria natureza está chacoalhando esse tipo de força. Vamos ficar atentos, mas e nas nossas experiências pessoais, que é o que mais interessa para todo mundo que está aqui, né? A conjunção, olha aqui, ó, Netuno e Saturno. Como eu disse, já venho falando dela desde 2022, se não me engano. Olha aqui, ó, Netuno a 1 grau de Áries e Saturno a 0 grau. Cara, eles já estão alinhadinhos. Eles estão demonstrando o que possivelmente em 2026, que olha, quem acompanha o meu trabalho, todo mundo sabe que eu já estou alertando que 2026 é um centenário de 2019, quando em 2020, pum, estourou tudo. Então é um momento de preparação, de antenas espertas em relação a tudo que está acontecendo. E observa isso que eu digo, estou falando mais no sentido coletivo, mas observa isso nas suas experiências também. É um momento de restart, gente. Restart. Isso é certo. Por quê? Porque essa conjunção, ela ocorre com uma determinada frequência durante as décadas. O Saturno dá todo aquele rolê e chega e cola aqui em Netuno, ok. Mas neste ponto aqui, tem muitos astrólogos que não entendem quando eu falo isso, isso é raro. Eu pesquisei anos aqui a fio para ver, deixa eu ver quando que isso ocorreu, cara. Olha, eu já tinha entrado anterior a Cristo e eu não vi essa conjunção nesse ponto aqui. Só que observa uma coisa em relação a ela. É um momento de restart. É um momento onde pode quedar, de repente, coisas que a gente tem, os alicerces fortes e firmes. É assim, o Netuno aqui, por isso que eu falei, colocar nas nossas experiências pessoais. Netuno pode representar como fluência uma inspiração acima da média, uma energia assim emocional sublimada, onde as emoções se dissolvem e se tornam puramente intuição, ou ele pode demonstrar uma desilusão ou um caminho errôneo cheio de sonhos infundados, tremendo. Então pensa na sua vida em relação a isso. E óbvio que eu já fiz, ó, caso você não tenha visto esses programas, então no YouTube você coloca ali Newton Schultz 2025-26. Cara, tem um monte de vídeo meu falando disso aqui. Principalmente em programas da rádio, que vocês bem sabem. Agora o Saturno chegou. E o Saturno, para quem também acompanha aqui o meu trabalho, sabe que é o grande regente do ciclo maior, de 2017, quando começa tudo a ser exposto, até 2052. É um ciclo astrológico de 35, na verdade 36 anos. Agora ele chega e ele fala, vamos colocar tudo à prova. Então o Cronos conversa aqui com o Netuno e ele chega e ele vai falar, vamos ver tudo que é verdadeiro, tudo que é falso, tudo que precisa recomeçar, mesmo que seja no rigor, para que a gente aprenda de verdade. Compreenderam que isso que eu estou falando, essa conjunção, você deve aplicar na sua vida? Eu estou vivendo isso, cara. Não vou dar detalhes aqui da minha experiência, mas eu percebo que eu tenho que dar um reinício. Posso dar uma dica em relação ao meu profissional. Eu sei que eu tenho que reiniciar, criar, tudo que está meio nebuloso, complicado, trabalhar isso e alicerçar esta força com o Senhor Cronos, que é o Saturnão que chegou aqui. Então você deve meditar nisso que eu falei em relação à sua vida. O que está precisando de um reinício?
O que é o ano novo astrológico desses dois juntos aqui? Não estou falando diretamente do ano novo astrológico. Estou falando dessa força que quando qualquer planeta chega aqui no comecinho de Áries, tem a força do reinício. Por isso que Áries é o primeiro signo e oferece o primeiro passo. O que você precisa trabalhar na sua vida? O que você precisa, de repente, falar? Essa névoa eu tiro para afirmar com as bases saturninas uma energia com direcionamento, com foco, com novas utopias, novos ideais. Cara, todo mundo, ó, presta atenção nisso que é interessante. Todo mundo, de uma certa forma, mesmo que de uma forma inconsciente, deve estar sentindo essa cobrança. Essa coisa de ter que reiniciar alguma coisa, nem que seja algo que já está corrente, como eu citei o exemplo do meu próprio profissional, claro, vou continuar, mas eu preciso dar um outro foco, um reinício, uma renovada, tirar as brumas netunianas mal resolvidas e colocar a seriedade e a disciplina de Saturno. Então eu estou vivendo isso, essa realidade também correspondente ao meu próprio caminho espiritual, e as coisas que eu me comprometi. Medita isso na sua vida, um relacionamento que está sem base, cheio de ilusão, uma situação, uma carreira, um trabalho que precisa ser reiniciado, uma situação que você considera realmente importante na sua vida, que precisa ser retrabalhada. Esta é a melhor forma de você criar e gerar essa oportunidade planetária que está acontecendo para todos. Olha como eu falei, oportunidade planetária. Porque isso vai nos impactar de uma forma coletiva. Lembra, setênio 2019, 2026 que está chegando. E agora tudo isso está sendo demonstrado. Agora o que eu queria dizer para vocês? Prestem atenção, agora é um spoiler. Esses dois, eles não vão se firmar aqui. Por isso que eu acredito que 2026 é a força. Você fala, pô, então já posso ver. Agora você pode ver. Você pode programar esse reinício. E de repente, por que não? Vivenciá-lo diretamente de acordo com a sua necessidade. Eles vão fazer as suas retrogradações juntos, vão retornar aqui para Peixes e depois, em 2026, que eles seguem adiante. Presta atenção na minha animação, só nesses dois, porque esses aqui são mais rápidos, eles vão passar aqui inúmeras vezes. Presta atenção que os dois, daqui a pouco eles entram na retrogradação, vêm para cá e em 2026 eles retornam. Olha aqui, ó. Estão vendo ali o Saturnão colou no Netuno, os dois voltando. Estão vendo ali, ó? Olha aqui, presta atenção aqui, ó. Olha os dois voltando. Estamos em outubro de 2025. Olha a data aqui, ó. Ó, aí, de repente, quando entra 2026, olha os dois ali, ó. Juntos aqui de novo em Áries. O que significa isso, gente? Que nós vamos ter agora, ainda em 2025, pensa tanto no sentido coletivo, que eu já falei bastante hoje, como também na sua vida e nessa necessidade do restart. Trabalhando, não esquecendo todas essas conexões presentes aqui, ó, com a força de Gêmeos, com a lua nova que chegou aqui com tudo. Acredito que ficou bem claro. Estou trabalhando essa segunda forma que está aqui presente, com toda essa energia, para que todo mundo entenda o propósito. Então, quando chegar, olha, é próximo ao ano novo astrológico, sempre as coisas são próximas ao ano novo astrológico. Então, a gente tem a condição ainda, de acordo com o que a gente decidir que tem que fazer, de fazer toda essa revisão para finalizar verdadeiramente o ciclo, para que a gente tenha a oportunidade de, em 2026, ter o real renascimento. Conseguiram entender? Então, essa força, deixa eu voltar aqui exatamente pro... Vou até colocar aqui para vocês verem como eu tenho que retornar. Estou em novembro de 2025, aqui, ó. Estou voltando tudo agora para o final de maio, ó, já está aqui, ó. Nós estamos aqui, essa conjunção está forte, firme aqui, já dando esses sinais, as conexões que eu falei, o Mercúrio, etc. Só que agora vem o ponto principal para você já meditar como que você trabalha esse reinício através dos sinais, e já fiz o spoiler, mas a gente está aqui toda segunda-feira, de como você pode trabalhar isso iniciando esta semana com os sinais das conexões certas, das conexões complicadas que todos nós estamos fazendo. Veja que interessante. Quando nós falamos desta conjunção, ela está ocorrendo aonde? Em Áries. Repito novamente, todos os signos que eu estou citando é para todo mundo. Mas
Áries, essa é uma técnica astrológica. Áries é regido por Marte. Olha, pesquisa se você não acredita em mim. Áries é um signo regido por Marte. E os planetas, eles têm um grau de relevância maior do que os signos. Seria assim, os planetas representam as pessoas que moram nas casas, que as casas são os signos. Óbvio que as pessoas são mais importantes, pelo menos acredito eu, né? Então, essa energia é regida por Marte. Onde está Marte? Agora que vocês entendem porque eu falei que ele é a bola da semana. Ele está aqui em Leão. Também um signo de fogo, olha aqui. E essa energia aqui do Marte em Leão que está associado diretamente a essa conjunção que eu estou falando constantemente para vocês. E Leão é regido por quem? Pelo Sol, que está em Gêmeos, estabelecendo essas novas interações com a Lua Nova, junto com esse trabalho que é um pouco mais, vamos dizer assim, reflexivo em relação a tudo que essa conjunção representa, que eu já dei a dica da retrogradação aqui até o final de 2025 e depois vem com tudo para resolver de vez em 2026. Então tá tudo desenhado nos astros, tudo. Depois eu faço um resumão, como sempre, para que todo mundo firme o conhecimento. E o que representa essa energia do Marte em Leão, regendo todo esse poder e toda essa intensidade astral que temos que ter atenção? Cara, se você trabalha essa energia do Marte em Leão de uma forma legal, o que você tem? Você tem a possibilidade de criar o novo com a semana da Lua Nova, com brilho, com alegria, com amor. Estão compreendendo? Por isso que eu iniciei o nosso bate-papo de hoje assim. Já disse e vou fazer um resumão, que é uma síntese na verdade daqui a pouco. Então, se você conduzir essa energia marciana que está associada à conjunção do Netuno com o Saturno, que inicia, pode-se dizer, nessa semana, todas as revelações que a gente precisa ter, você vai sentir na experiência, com este reinício que é necessário, você vai sentir um amor tremendo, uma energia criativa, um entusiasmo, é a força da energia de Leão para todo mundo. Então você vai ter criatividade para gerar novos caminhos. Você vai ter, como eu disse, aquele amor próprio que origina essa expansão otimista do seu ser, que você comanda a sua vida. Tudo isso está aberto e proposto nessa semana. Cara, olha que lindo, você está a fim de perder essa oportunidade? Já a galera que de repente não gosta de astrologia, se você prestar atenção, o que pode virar a condução dessa energia? Podem virar frustrações, falta de amor próprio. Eu sei que eu tenho que fazer, mas não tenho coragem. Eu sei que eu preciso ter um pouco mais de amor próprio para fazer a coisa fluir, mas eu me sinto fraco. Vocês entenderam? É, como eu disse no início do nosso bate-papo, é a polaridade presente em todas as coisas, e com os planetas e a astrologia não é diferente. Então, para mim, aprender a conduzir essa energia de uma forma bacana, trabalhando os cuidados de Marte, nós temos uma oportunidade incrível de estabelecer, olha o resumão agora, de estabelecer novas conexões e novas interações com a Lua Nova, observar se essas interações e conexões, principalmente a partir de quinta, sexta, sábado, quando o Mercúrio seguir aqui, ó, e abraçar a energia do Sol, se a gente fez interações legais ou não, se a gente tomou iniciativas através de conversas para procurar ter direcionamentos bacanas, a ver se são boas ou não. Então tudo isso está em jogo, mas a necessidade do reinício, do restart para todos nós, de tudo que está desgastado vem, mesmo que de uma forma inconsciente, vem, começa a ser trabalhado e revelado nessa semana o que é ilusório, mas para a gente conduzir isso, a gente tem que ter amor próprio, tem que ter otimismo, tem que ter garra, tem que ter comando, tem que ter prazer de viver esse reinício programado com a energia desses dois, modulado pela energia do Marte, junto da força de Leão. Esta é a grande intensidade astral da semana, que se nós soubermos conduzir esse tipo de força,
nós teremos uma possibilidade incrível de administrar todo esse influxo astral ao nosso favor. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar sobre a Lua, que todo mundo viu que ela está em jogo como nova, praticamente a semana toda, porque inicia isso amanhã. Hoje, postagem do vídeo, dia 26, dia 27, ela já vem com todo aquele poder de energia nova. E lua nova, como sempre, representa o quê? Criar o novo. Olha como tem tudo a ver, novas conexões, que é a égide dela. O restart com aquela conjunção histórica nesse ponto, do Saturno com o Netuno, e modulando toda essa energia junto com o Leão, que é regido pelo Sol, onde foi formado a Lua Nova, a conjunção dela com o Sol. Então está tudo desenhado para a gente começar a dar os primeiros passos de uma forma consciente. E a aprender, este é o grande bingo da semana, conduzir essa energia, lembra tudo que eu falei, com amor, com criatividade, aceitando os próprios erros, os erros dos outros, vamos corrigir, lua nova, vamos pegar esse fluxo, vamos dar um restart em coisas importantes. Acredito que agora ficou bem claro. O que nós vamos fazer agora, como a gente faz toda semana? Vamos falar desse movimento lunar dia a dia. Se você está, de repente, vamos lá, vendo esse vídeo só próximo ao final de semana, caramba, como é que eu trabalhei isso? Estou recebendo as revelações agora, me indicaram seu vídeo, Newton Schultz. Cara, faz uma reavaliação de todo esse trabalho desde a segunda-feira, beleza? Então é isso, vamos lá. A Lua, na segunda-feira, ela está onde? Ela está aqui fechando o ciclo dela em Touro, na fase minguante. Eu recomendo, quando ela se tornar nova a partir de terça-feira, ó, o trabalho lunar está onde? Em Gêmeos, Câncer e Leão. Vocês vão ver que ela fecha exatamente aqui, ó, chegando na energia de Marte, que é a bola da vez. Tudo tem uma orquestração. Então, Gêmeos, a partir de terça-feira, quando ela se torna nova, já representa o quê? Cara, terça-feira é o momento onde a gente já se abre. Pô, deveria ter falado, deveria ter escutado, falei demais, deixa eu ver o que eu arrumo para criar uma nova energia. Falei pouco, deixa eu falar agora de vez para ver se eu consigo ser compreendido. Deixa eu escutar um pouco. Deu para entender como você trabalha as interações? Que eu falei que elas devem existir a partir dessa semana, para que no final de semana, quando o Mercurião chegar no Sol aqui e abraçar ele, você vê se você fez certo ou errado. Ah, errei. Então começa a arrumar. O momento é exatamente esse. Ah, mas é lua nova? Não é minguante que eu arrumo? Cara, esquece isso. A lua tá andando, você tem que arrumar, arruma. Você tem que fazer, faz. Não fica nessa coisa do lunático que se a lua tá assim eu não faço. Calma, vai na manha, vai vendo a sua própria vida e as necessidades, ok? Então essa energia da lua na terça tá assim. E na quarta, olha que interessante, o Júpiter, que já tá encerrando o seu ciclo em Gêmeos também. É até o momento, como eu sempre falo, quando a lua nova, isso aqui você pode ver, cara, sabe, vai ser no comecinho da noite aqui, ó, na quarta-feira. Vai ter esse alinhamento lindo, é sempre bonito, aquela estrela brilhante, forte, do lado da lua, representa diretamente, difícil de ver e muito rápido, mas se onde você estiver, sabe, aberto, bonito, talvez você consiga ver isso. Então, olha aqui, mas voltando, o que representa ela junto de Júpiter, cara? Júpiter é expansão, Júpiter é o otimismo, Júpiter é o acreditar. Então, na quarta-feira já é aquele momento, estou interagindo e aí? Está crescendo o quê? Está expandindo o quê na minha vida com essas novas interações? É isso que você vê na quarta. Quando chegar a quinta-feira, ela já ingressa na energia de Câncer. Aí na própria quinta-feira, olha aqui o Mercúrio já juntinho da energia do Sol aqui, como eu falei para vocês. Quinta e sexta, a Lua está em Câncer, então o que representa? A expressão das suas emoções. Quando a Lua chega em Câncer, seja qual for a fase, sempre representa uma energia bacana, uma energia legal de trabalharmos a nossa força emocional, se ela está sendo bem aplicada nas experiências ou se eu estou cheio de mágoas, rancores. Tem muito isso também com a Lua em Câncer. Você está com muito rancor, é o que você vai colocar para fora. Ainda mais com o Sol em Gêmeos. Então observa e procure domar, sabe, controlar
a sua energia emocional, junto com todas as revelações que você está tendo. Está tendo uma revelação complicada, desafiadora, com o Mercúrio aqui junto com o Sol? Cara, de boa, vamos lá. Não vou também explodir com a minha energia emocional jogando isso em cima de todo mundo. Vamos lá, vamos ver como que a gente conversa, cria novas possibilidades, deu para entender? Quando chegar o final de semana, olha aqui, ó, olha a Lua coladinha em Marte no sábado em Leão, ativando todos aqueles fatores que eu falei, alegria, prazer, comando, criatividade, ou baixo astral, se autopunindo, etc, tal, dramatismo, joguinhos de ego, aí sim, do sábado e do domingo, com este alinhamento perfeito da Lua Nova com Marte e o Mercúrio juntinho do Sol, você tem todas as revelações de uma semana bem trabalhada de acordo com as suas experiências e tudo que conversamos até agora, como também algumas falhas, algumas coisas, alguns desafios mal resolvidos, tudo vai ser escancarado. E na nossa vida, normalmente, não tem aquilo, tá tudo bem aqui, tá tudo complicado aqui. Vai trabalhando tudo que eu apontei como 2 caminhos, pelo menos é o que eu faço e eu tenho resultado. Não tá legal? Ó, essa energia aqui do Marte junto com a Lua tá demonstrando que ali não ficou legal, deveria ter trocado mais ideias, menos ideias. Então vai lá, resolve. Pô, aqui tá fluindo, então eu fiz a sintonia certa. Então este é o poder fantástico que nós temos presente com a Lua Nova nessa semana, junto com a força do Mercúrio abraçando o Sol e também a energia da conjunção do Netuno com Saturno trocando uma ideia com a gente, e tudo isso regido por Marte, que está em Leão. Galera, eu tenho uma dica para dar para vocês. Dia 9 de junho já está chegando, algumas pessoas já devem ter visto alguma divulgação, nós vamos ter um aulão de radiestesia. Radiestesia é uma linha de conhecimento fantástica que, através do pêndulo, você consegue saber que tipo de trabalho você cria através dos gráficos radiônicos e várias outras técnicas que eu vou explicar nessa live. Anota aí, 9 de junho, é 100% online e gratuita, para você aprender a lidar com esse tipo de força. Faz a sua inscrição, baixa um material fantástico que minha equipe está disponibilizando para vocês no e-mail que você se inscrever. Luísa Tamer possivelmente está aqui, então ela pega, coloca o link aqui no chat para quem está ao vivaço aqui nessa estreia, ou se não, olha depois o comentário principal fixado que ela vai deixar ali. Se foi providenciado pela equipe já o link de inscrição, ela vai disponibilizar. Caso não, não estará presente, mas fica atento aí. Vale a pena você fazer a inscrição, baixar esse material gratuito e com isso, dia 9 de junho, estaremos juntos nessa super live de radiestesia com a tônica de todas essas transformações que estão ocorrendo. Agora é aquele momento do nosso vídeo onde nós vamos falar para os 12 signos. Nós vamos pegar a energia deste Marte que nós precisamos ter muito cuidado em relação a ele. Relembrando tudo que nós conversamos na parte inicial do vídeo, é uma semana de lua nova onde a gente se abre para novas conexões, novas interações, para dar um fluxo legal em relação às nossas experiências, mas nós temos que entender que é um momento de reinício, de aprender a encarar as experiências de uma forma diferenciada. E com isso nós temos a possibilidade de utilizar esse poder de Marte com alegria, com fluxo legal, ou, se for o seu caso, aí que nós entramos agora na interpretação, na dica rápida que eu dou para cada um dos signos com esse poder de Marte, se as coisas estão complicadas, se tem joguinho de ego, joguinho de manipulação, então seja qual for a sua experiência, observe se este tipo de energia que eu aponto aqui, que eu sempre quando entro nessa parte dos signos, agora olha o que eu vou falar para vocês, eu utilizo muito a minha intuição. É aquela coisa que as palavras vêm na hora para eu passar para vocês como eu vejo a energia. Então, não é aquela receita pronta que muitas pessoas gostam, aquela astrologia que fala, você vai casar, você vai ganhar dinheiro. Não, cara, aqui eu trago intuitivamente, depois de tudo que a gente conversa, umas observações que você tem que ver se elas estão presentes na sua experiência, como fluxo ou como desafio, ok? E como sempre falo,
recomendo que, se você está vendo só esse corte, todo mundo sabe que a gente faz um cortezinho aqui dessa parte do vídeo, assiste o vídeo inteiro, que tem muita informação legal, vale a pena. Ele vai estar disponível no canal para quem está vendo só o corte aqui, mas vamos conversar sobre isso. E, como eu sempre falo, trabalha a energia do seu signo pessoal, que representa a expressão do seu sol quando você nasceu na astrologia, e também, pelo menos, do ascendente, se você o conhece. O sol, os anseios, desejos, e o ascendente, o primeiro passo. Aí você faz um mix. Tem os dois do mesmo signo, então ou a coisa vai ou ela se complica de vez. Enfim, tem conhecimento astrológico, aplica isso de uma forma integral no seu mapa, vendo os setores. E quem é o primeiro signo que nós vamos trabalhar nessa semana? Vamos trabalhar por elementos, vamos trabalhar primeiro os signos de fogo, depois os signos de terra, depois os de ar e, por fim, os signos de água. E o primeiro signo é exatamente onde está esse Marte, que nós temos que ter muitos cuidados nesta semana. Vamos trocar uma ideia com os leoninos. Leoninos, vocês estão com a força de Marte. E o primeiro setor, que é o setor que vocês caíram, representa diretamente aquele impulso de ir e fazer. E vocês estão já com essa energia há um bom tempo. Ele já está abrindo caminhos novos para vocês, tanto na fluência como no desafio. Então, nesta energia da semana, eu aponto o que como fluência e desafios? Vamos lá, primeira fluência. Eu recomendaria que, sabe aquele ponto que você fala, pô, aqui a coisa não tá legal e eu preciso reiniciar alguma coisa? Mais do que nunca é a hora de você utilizar essa energia de Marte. Ir com novas interações, com conversas, com troca de ideias e procurar criar novas possibilidades fluentes para suas experiências. Então esse caminho está aberto. Utilizando o quê? A linguagem da alegria, do prazer de viver aquilo. Tá difícil, mas eu sei que eu tenho força e energia. Leão, pô. Eu tenho a força e energia para ir lá e resolver essa situação. É uma semana com essa lua nova de você fazer esse tipo de impulso que parte de você mesmo. O setor que vocês caíram não tem que ficar esperando fora. É você com você mesmo. Então vai com tudo. Já o lado desafiador, o que representaria? Você fala, pô, tô colocando tanta energia ali. E eu percebo que por mais que eu tente colocar alegria e entusiasmo, sempre a energia está para baixo. Ninguém considera todo o impulso, toda a energia que eu coloco, toda a garra aí. É o momento de você observar se essa energia de Marte não está desfocada. Mudar a forma de agir, mudar a forma de colocar a sua força. Porque se você ficar persistindo com ações que não dão resultados, nessa semana fica ainda mais claro que chegou a hora de você mudar o seu ímpeto para que você recupere a sua alegria e seu prazer de estar presente na experiência, beleza? Isso está reservado para vocês, leoninos, nessa semana. Agora, o segundo signo de fogo que nós vamos conversar, trocar uma ideia com os sagitarianos. Sagitarianos, a energia do regente de vocês está exatamente no signo da comunicação, onde nós estamos tendo a lua nova. A força de Júpiter representa a expansão do seu ser. Então observe nas experiências, quando você está ali nas suas prioridades, sejam quais forem, se você está expandindo uma energia astral, uma energia bacana, uma energia onde você percebe que por mais que tudo esteja complicado, você consegue manter, fixar no seu ser o acreditar. Sabe aquela coisa da energia do alto astral? Você fala, não, eu acredito, isso é Júpiter, eu acredito, eu sei que eu posso colocar a minha energia aí, que as coisas vão fluir. Se você perceber que essa força expansiva de Júpiter, com esse setor que vocês caíram, com essa força de Marte que conversa de uma certa forma fluente para você, beleza, você está acertando. Mantenha esse alto astral, mantenha essa energia em alta, vai com tudo. Expanda mais ainda a sua força e seu vigor e o seu entusiasmo, que é natural quando as coisas estão fluindo. Vocês são muito expansivos, mantenha essa energia no sentido bacana. Tudo tende a dar certo. Agora o lado complicado. Se de repente o alto astral que eu falei está sempre matizado pelo baixo astral.
Quando você percebe, você está ali na experiência, você está com esta força, e qualquer coisinha que acontece, pum, te joga lá embaixo. Opa, aí é um sinal de alerta. Você está permitindo, porque esse setor que vocês caíram nessa semana é um setor fixo na astrologia. Se você perceber que você está lá, não, vou me esforçar agora, vai de repente manter essa energia tal, aí qualquer coisa que aconteça, qualquer coisa que falem, você já vai para a energia do baixo astral, porque ela está fixada em você. Você tem que transmutar isso com a fluência de Marte que é enviada para ti. Não adianta você deixar o baixo astral te vencer, compreenderam? Esse é o lado desafiador que vocês têm que estar atentos. Se está fluindo, está maravilhoso, lindo, continua, expanda isso. Mas se qualquer coisinha, sabe aquela casca de ferida, vem, pum, já te coloca, você entra no dramatismo tal e etc. Você está no caminho errado se essa experiência tem valor para ti. Você tem que aprender a transmutar, virar a chave desse tipo de força. Porque nesse setor tem que ter prazer. Ah, mas não dá, é muito difícil, as pessoas isso e aquilo. Cara, esquece isso se é importante para você. Porque senão você só vai matizar mais ainda as experiências com esse tipo de força e ninguém vai sair ganhando, beleza? Agora vamos fechar a tríade de fogo com o signo de fogo que ficou por último, mas olha, desta vez na semana vocês foram um dos primeiros. Tô brincando com quem? Tô brincando com os arianos. Arianos, mais do que nunca, muita atenção. Por quê? Porque o Saturno chegou aí. Então, algumas cobranças, algumas seriedades, falta de disciplina que, de repente, pode estar no empenho do que é importante, pode estar presente. É um momento de você consolidar com bastante disciplina aquilo que você está buscando. Esse setor que vocês caíram nessa semana, que Marte, que é o seu regente, troca uma energia contigo, te manda o quê? Cara, se você perder toda essa parte da disciplina, o que é a disciplina que eu estou falando tanto para vocês nessa semana? Disciplina é a manutenção com seriedade daquilo que é importante para ti. Sabe quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, faz um monte o dia inteiro e não faz aquilo que é importante? Ah, isso vai ser cobrado de vocês. Porque a conjunção do Saturno que está aí com o Netuno fala o seguinte: tudo que é ilusão que você está criando para ti mesmo e também para os outros que estão envolvidos com você, vai começar a ruir. Então esse é o primeiro cuidado. Agora vamos falar no sentido da fluência. Você percebe que aquilo que é importante para você, você está colocando com seriedade, sabe? Você encarou isso de verdade, vem desafio, não, vamos lá, eu aguento, a gente vai junto, tal, vamos utilizar essa energia como força e vigor para todo mundo seguir adiante. Sabe, essa força, liderança ariana tem que estar presente. Não é porque está desafiador que você já se coloca como derrotado. Não, vamos lá. Vamos manter esse tipo de fluxo para que a coisa funcione. Já se esse Saturno, agora é o lado complicado, com a chegada dele aí na conjunção com o Netuno, começa a cair algumas névoas e você começa a sentir um peso muito grande nas experiências, sabe? Tipo, quando a gente fala assim, é muita responsabilidade para mim, eu tenho tanta coisa para fazer e ainda as coisas estão se acentuando, pedindo ainda mais força da minha parte. Se você for derrotado por isso, não aceitando as obrigações e as responsabilidades com seriedade, você está pedindo para perder no desafio. Então esta é a principal atenção para essa energia de Marte que está num signo de fogo igual a de vocês. Então é um cuidado com Marte que ele vai te vencer. Mas se você pegar essa energia, não, quer saber? Vou lembrar do Davi e do Golias. Eu sou o Davi. Cara, é um gigante que está na minha frente, mas eu tenho a inteligência. Eu consigo ver adiante. Isso tem tudo a ver com o setor que vocês caíram. Se você souber trabalhar isso que eu falei agora, seja qual for a experiência, lembra a inteligência do Davi contra o gigante, o Golias? Cara, você pega esse fluxo de Marte e transforma isso numa energia fantástica na sua vida. Então, pegue os desafios e transforme com a sua inteligência numa estratégia muito bacana para que você consiga fluência na sua vida. Beleza? É isso. Agora nós vamos falar de quem? Nós vamos falar dos signos de terra. E quem é o primeiro signo de terra que eu separei para conversar sobre essa energia de Marte?
Vamos trocar uma ideia com os virginianos. Virginianos, como é que está a energia de vocês com essa cauda do dragão aí? Está sentindo um aprisionamento? Essa força ativada de Marte da semana te cutuca ali e fala, e aí, vai se mexer ou vai continuar parado? Se você, olha, já estou dando a dica, seja qual for a experiência, você está aceitando aquilo que não está legal e está sendo cutucado por essa energia de Marte, você fala, não, não adianta, pode querer empurrar, eu não vou agir, não estou mais nem aí, você está numa teimosia, olha o lado desafiador do setor que vocês caíram na semana, você está com uma teimosia muito grande e você está criando o famoso rabo preso, como a gente fala aqui no Brasil. A cauda do dragão está te vencendo. Você está se aprisionando no seu comodismo de não querer mexer em coisas que você já deveria ter alterado. Vocês estão entendendo? Porque todo mundo vive as suas experiências. E para vocês, o grande recado da semana com esse poder marciano é esse. Sabe, eu já deveria ter feito e não fiz. Mas também não é para sair que nem um touro louco aí. Agora eu vou resolver porque eu vi no vídeo do Nidoschutz. Não, daquele jeitinho virginiano, procurando arrumar as coisas que não estão legais. Aquela crítica utilizada com sabedoria. Aí você começa a libertar a cauda do dragão em algum assunto que esteja pendente. Então esse é o primeiro rigor. Você está com teimosia, precisava fazer e não fez, ou estão pedindo para você fazer e você, sabe, não consegue desenvolver a sua energia na experiência, como também você pode estar envolvido com pessoas que já deveriam ter se mexido e não se mexeram. Esses são os rigores e os desafios que você tem que vencer. Porque se você deixa quieto, esse é o pior da semana, deixa quieto e sabe que deveria agir com essa força de Marte, cara, se você deixar quieto daqui a pouco, o que é um sapinho vai se tornar um baita de um dragão, por isso a cauda do dragão aí. Aí vira o rabo preso. Já pelo contrário, as coisas estão fluindo. Você sente com essa energia de Marte que pode vir um baita tsunami, ele vai passar por você e você vai estar forte e firme porque você já está decidido, sem teimosia, você enxergou tudo na experiência, todos os aprisionamentos e estabeleceu a sua decisão, maravilha, segue o flow. Mas se isso não estiver presente, a teimosia, a estagnação, a cristalização sua e de todo mundo que você estiver envolvido estiver presente, aí esse Marte pode judiar de você. Presta atenção nesses pontos, seja qual for a experiência que você estiver envolvido, ok? Agora vamos falar com o segundo signo de terra que ficou na semana. Vamos trocar uma ideia com os capricornianos. Capricornianos, o regente de vocês, que é Saturno, está ali alinhadinho com o Netuno. Então é um momento de você quebrar as suas névoas, olha o setor que você caiu, quebrar as névoas de tudo que retira as suas forças no cotidiano, no seu dia a dia, no que representa a ordem da sua vida. O que é a ordem da sua vida? Vou falar de mim um pouquinho. Qual é a ordem da minha vida? Eu sempre tenho vídeos para gravar, eu tenho stories para fazer no Instagram, então eu tenho aquele meu cotidiano. Vamos supor que eu estou com essa energia presente em relação à minha força pessoal. Se eu perceber que no meu dia a dia eu estou embolado com um monte de coisa, aí é a neblina da energia do Netuno que está juntinho do Saturno, que é o seu regente em um signo que é regido por Marte. Olha o desenho da energia. Eu percebo que eu estou envolvido num bolo que meu dia a dia não anda, eu fico mais atrapalhado. Parece que está tudo contra mim. Este é o grande segredo. Parou, vamos dar um tempo, deixa eu colocar tudo em ordem. Ah, mas eu tenho que fazer. Calma, é você conversando com você mesmo. Calma, eu tenho que fazer isso agora, esqueço tudo que está me desafiando, coloco aqui do lado, faço isso, depois que eu terminar isso, eu vou para outra coisa que é prioridade. Esse setor que envolve o seu dia a dia, o seu cotidiano, estabelece o seguinte, você tem que saber o que é prioridade e o que é secundário. Ficar embolando os dois, cara, você vai ser engolido por esse Netuno que abraça o seu regente, que é Saturno.
Já pelo contrário, agora vamos falar o lado bom, que também pode estar presente. Você sente que você está organizado, você tem, parece chato, mas não é, uma escala que você cumpre diariamente. Estou fazendo tudo direitinho. Agora a dica, tá tudo direitinho? Beleza. Mas quando você olha para você mesmo, pô, tá tudo direitinho, mas não tá legal. Opa, tem algum sinal de alerta que ou você arruma dentro de você ou arruma tudo que está se expondo externamente. Então, se está fluindo e você está bem consigo mesmo, maravilha, você está no flow. Já está fazendo a sua lição astral de casa. Mas se algo aí dentro fala, não, tem que arrumar, não está legal, cuidado com esse excesso de crítica que é típico do setor que vocês capricornianos caíram. Que você está nessa autocrítica constante, relaxa, vê que as coisas estão fluindo e segue adiante, beleza? Essa é a dica principal para vocês nessa semana para lidar com esta força marciana. Agora vamos trocar uma ideia com o último signo de terra que ficou para essa semana. Vamos conversar com os taurinos. Taurinos e o Uranão falando aí, ó, depois de praticamente 7 anos, eu vou sair da sua energia pessoal. Como é que tá? Você pode dizer que você inovou? Que você surpreendeu a si mesmo em relação às experiências? Falei de 7 anos porque é o ciclo de Urano que neste ano se despede da sua força pessoal. E sempre quando Urano passa, ele sempre cria assim, tipo, ou você cria novas possibilidades, se liberta, ou eu vou criar imprevistos que quando você menos esperar, você caiu ali, você fala, meu Deus, caí por quê? Então, nesse setor que vocês caíram, esse tipo de energia está presente. Esse tipo de força que fala, olha, a principal dica para vocês, esse setor que vocês caíram na semana é o cume da montanha. Aquilo que eu estabeleci desde o começo do ano, já chegamos na metade do ano, vamos entrar daqui a pouquinho no segundo semestre. Não, eu me surpreendi, eu me superei, essa é uma palavra muito boa para esse setor. Estou forte, firme, perseverante, estou construindo tijolinho por tijolinho para chegar lá. Se você sentir com esta força de renascimento, esse cutucão de Marte para todo mundo nessa semana, que esse tipo de energia está presente, cara, você está no caminho certo. Continua construindo tijolinho por tijolinho. Já o outro lado, você fala, pô, aquela parede que representa a montanha desse setor, que é o seu objetivo principal para o ano, seja qual for, relacionamento, trabalho, seja o que for, você fala, caramba, eu não saí da primeira fiada de tijolos ainda. A vida está passando por cima de mim e eu não estou fazendo nada. E o que eu me programei para fazer nesse ano, que é o principal na minha vida, não está rolando. Cara, se isso está acontecendo, muita atenção e muito cuidado. Essa força de Marte fala, recupera dentro de você essa energia de falar, esse objetivo é importante, olha, por mais que esteja tudo contra, eu vou iniciar agora a partir dessa semana com esse restart, com toda essa força, com todos os acontecimentos do mundo, não importa, eu vou começar a colocar tijolinho por tijolinho ali, porque eu quero chegar nesse objetivo e meta. Você constrói a sua própria escada. Então esse é o grande questionamento com essa força do Urano que está de saideira aí, digo novamente. Ele deve ter demonstrado tudo o que precisava ser desconstruído para que você construa verdadeiramente aquilo que você sabe que é importante para ti. Se você percebe que você está construindo, você está no flow. Beleza, mantenha. Mas se você perceber que você está deixando de lado coisas que são realmente importantes, ou seja, aquele objetivo que você falou desde a virada do ano que você iria fazer e está deixando de lado, esse Marte fala, acorda, desperta e começa a construir, por mais, de novo digo, por mais que tudo esteja contra, ok? Esta é a dica para vocês com este cuidado de Marte na semana. Agora nós vamos falar com quem? Nós vamos falar com signos de ar. E quem é o primeiro que eu separei aqui? Libra! Librianos! Como que está a energia de vocês? Olha a primeira dica que eu tenho para dar, que é muito interessante. A tônica que você precisa trabalhar representa exatamente a cura, porque o regente da sua energia pessoal, que é Vênus, está alinhadinho com Quiron nessa semana. E Quiron não é um planeta. Quiron é um ponto astrológico que pode promover a cura da sua alma.
E como que você pode trabalhar a cura da sua alma? O Sol está em um signo de ar, assim como vocês, abrindo novas conexões. É o momento de realmente você exteriorizar o que está dentro de você. Se abrir junto com este influxo da lua nova para novas oportunidades, para novas interações, para novas trocas de ideias. Então, o primeiro ponto que vocês precisam trabalhar, uma coisa que eu falo com constância e isso caiu como luva para vocês nessa semana. O que você deveria ter falado e não falou? O que você falou demais e de repente não ficou legal e agora você precisa expressar o que verdadeiramente está dentro de si? Você está com o poder do verbo, da fala, da comunicação. E a grande oportunidade é que você pode criar com esse setor novas energias. Aí você aproveita este Quirón que está alinhadinho com Vênus no signo do ímpeto, que representa uma polaridade do seu, mas que está ali presente. Você cura a sua alma através das conversas, através das interações, utilizando com inteligência o poder da fala, se abrindo para novas oportunidades, tanto para situações presentes, como também para novas situações. É o momento do novo. Renovar as energias. Se tem alguma coisa, agora uma dica, que pode trabalhar o desafio. Você está numa experiência, seja qual for, e você fala, pô, mas isso está naquele mesmismo, sabe? Aquela coisa, sabe? Sempre a mesma coisa, não tem nenhuma coisa que me surpreenda em relação a isso. Você que tem que criar esse novo caminho para que essa situação se renove. Este é um flow maravilhoso. Onde você erra com esse desafio do Marte, que está cutucando todos os signos nessa semana? Se você não se expressar, se você não tiver a coragem de trilhar um novo caminho, aí você não se cura com esse poder de Quirón. Então a cura da sua alma, de tudo que não está legal, está aberto para vocês nessa semana. Converse, interaja muito, sem agredir ninguém. Eu sei que não é uma característica sua, mas se isso estiver presente, sabe, é aquela situação, se eu mexer ali é um vespeiro, vai complicar tudo. Não, vai lá, conversa, abre o seu coração com essa energia, cura você e também todo mundo que está envolvido contigo. Se você não soltar essa expressão que tem que partir de você, tudo vai continuar complicado, ruidoso. Cuidado com ruídos, cuidado com aquela casca da aparência que de repente importa muito, e nessa semana ela tem que ter quebrado para entrar verdadeiramente na essência do que ela representa. Finalizando, é o poder da cura da sua alma e também de quem estiver contigo, com o poder da comunicação, da troca de ideias e de novas oportunidades que você pode enxergar como nunca nessa semana, ok? Tá tudo na mão de vocês. Agora nós vamos conversar com o segundo signo de ar. Nós vamos trocar uma ideia agora com os aquarianos. Aquarianos, a energia do Plutão que está aí, que eu vou falar toda semana, mas sempre com novos matizes, pedindo renascimentos e etc., está com um aspecto extremamente fluente com esse poder da lua nova que temos nessa semana, que ocorre num signo de ar igualzinho ao de vocês. Mais do que nunca, é o momento de você trabalhar o renascimento nas suas parcerias, relacionamentos e associações. Isso mesmo. É o momento de você enxergar, olha a dica principal, é o momento de você enxergar no outro tudo que possivelmente primeiro você precisa renascer em ti mesmo. Vou repetir isso. Você tem a oportunidade de enxergar no outro, sabe? Pô, aquilo não tá legal. Aquilo que na verdade também não está legal em você. Então, poderíamos dizer que é uma semana de espelho. Agora ficou legal. Você enxerga essa energia de Marte que está ativado na semana nos outros, você fala, pô, olha ali como é egocêntrico, e está se achando, pensa que é superior a mim. De repente, tudo isso que você está enxergando, na verdade, está mal resolvido dentro de você. Porque este parceiro, deu para entender, não é só relacionamento afetivo, para quem você abriu a sua energia de uma forma integral. De repente, esse tipo de energia está presente porque você enxerga isso no outro. Mas isso que você enxerga, na verdade, não é o que o outro quer projetar em você. Olha que sacada legal. Então é o momento de, por que espelho? De você olhar no outro e falar, pô, isso não está legal, mas
Primeiro não tá legal em mim. Qualquer psicólogo te explica isso, né? Que tudo que a gente enxerga no outro é porque na verdade está em nós. Então é o momento de você alterar, olha o renascimento do Plutão aí, em comunhão com a lua nova de uma forma fantástica. É o momento de você enxergar o que você precisa aprimorar em você para você estar pronto para a troca verdadeira e autêntica nos relacionamentos, nas parcerias, nas associações, naquilo que é importante para você e que envolve a energia dos outros. Então, se você optar por isso, você vai ver que esse Plutão, que vai ficar aí por muito tempo, e você já sabe, será bem trabalhado e você consegue direcionar com essa lua nova novos caminhos, uma nova energia nas parcerias, que se estiverem boas, não mexe. Tá lindo, eu tô enxergando uma energia maravilhosa no outro, é porque o maravilhoso tá em você também, entenderam a polaridade? Mas se você enxerga coisas complicadas ou o outro enxerga em você também, é porque vocês precisam se auto-enxergar para arrumar e chegar no caminho do meio. Espero que não tenha ficado complexo, mas eu acredito que se você não entendeu, escuta de novo que a dica principal para vocês vai acabar sendo ativada, ok? Vamos para cima com esse Plutão aí, aquarianos. Agora o último signo de ar, nós vamos trocar uma ideia com quem? Com quem está com o Sol. Vamos conversar com os geminianos. Lua nova na energia de vocês. Vejam que lindo. A força do Mercúrio que chegou com tudo aguça a sua inteligência, aguça a sua energia de compreender os sinais que o universo te manda para você criar novas conexões, novas oportunidades. Esse setor que vocês caíram representa todo o entorno que você tem na sua vida. Vamos entender esse entorno. Sabe as pessoas que são próximas, as pessoas que você valoriza, os seus grupos, os seus amigos, que você escolhe tanto aqui no mundo virtual, na internet, como você está fazendo agora, como também as pessoas que você tem presencialmente na sua vida. Você tem a oportunidade de enxergar com essa energia de Marte que joga de uma determinada forma uma fluência na sua força pessoal. Se você está interagindo legal com as pessoas que você considera o seu grupo, ou se de repente existe alguma coisa que você precisa se aprimorar. Então pensa nessa palavra coletivo e grupo. É aí que você utiliza a força do Sol que está aí. Muitos geminianos já estão fazendo aniversário. Se não fez, logo, logo faz. A energia do Sol já pode ser sentida com vocês. Então é momento de renovação da sua vida social, coletiva. Agora dá para entender. E do entorno que está ao seu lado. Todas as pessoas e situações que, na verdade, você não deveria estar envolvido, tudo pode ser denunciado com essa força de Marte, sabe? Tipo, pô, eu não estou contribuindo nada nessa interação. E como você escolheu estar junto com essas pessoas e situações, você pode tirar isso da sua vida facilmente. É amigo, não é que nem família. Amigos e grupos, a gente escolhe participar. Não estou falando para você brigar ou fazer um corte, sabe, forte em relação a isso. Não, cara, é simplesmente vai se desligando devagarzinho. De repente, mais para frente, você se religa se é importante. Mas nessa semana você enxerga isso. Esse é o grande desafio que vocês podem viver. Já pelo contrário, lua nova, com a energia de vocês, Sol e Lua aí, com Mercúrio chegando, todos os grupos, todas as energias que envolvem o social e coletivo, que podem, de repente, te auxiliar e muito, podem ser abertos como caminhos nessa semana. Sabe aquela interação que estava faltando? Pô, abriu essa porta. Vocês são geminianos, aquela curiosidade típica, natural de vocês. Joga a sua energia, vai ali, resolve isso, cria uma nova possibilidade em relação a você e todo esse entorno que são seus amigos, sua vida coletiva, o grupo. Já, ó, se não encaixa, é o momento de, pelo menos nesta semana, você se afastar. Passou a lua nova, a conversa semana que vem pode ser outra. Mas se afasta, se preserve e preserve os outros também. Já para novos caminhos, aí é o flow. Você percebe, olha que legal, estava esperando essa oportunidade. Cara, vai com tudo. Cria essa interação de um grupo legal que vai ser bom para você e também para todo mundo que você sentir que essa energia está presente, ok?
Tá na mão de vocês. Muita atenção, Mercúrio chegou aí, vai colar do Sol. Muitas revelações sobre isso nessa semana. Agora os últimos 3 signos que trabalham a modulação do elemento água. Quem é o primeiro? Vamos conversar com os escorpianinos. Escorpianinos, a energia de Marte que te rege. Pode estar ativando a Lilith, que vai ficar ainda aí uns bons meses. E de repente a sua energia, sabe, fortíssima emocional, pode fazer emergir de você situações, problemas, lembranças que estes problemas, como eu falo, eu não gosto de utilizar essa palavra, você tem que aprender a lidar como um desafio que você pode superar. Então vou brincar com todos vocês, é uma semana de vulcão, onde esta energia da força do Marte está mandando para você um influxo falando assim, cara, se isso está mal resolvido, deixa vir com tudo, olha o trabalho da Lilith. Vamos lá, vamos encarar de frente todo o lodaçal emocional que pode estar presente na experiência. Daqui a pouco eu falo uma coisa legal. Estou trabalhando o primeiro desafio. Deixa isto vir à tona em você e depois, no tempo certo, depois de mentalizar tudo que você viveu na experiência, por que que essa ferida se reabriu, por que que esse tipo de energia está presente, se você perceber que veio esse tipo de força e de repente para você pode até parecer uma coisa nova, mas na verdade não é. Olha a dica. Ah, pô, um problema familiar. Caramba, veio agora isso que eu tenho que lidar, tá? Isso é essa Lilith falando, o Marte está cutucando aí. Isso aí não tá bem resolvido há um bom tempo. Agora você tem que ir lá e resolver isso de vez. Isso é típico do setor que vocês caíram. Esse trabalho emocional de curar feridas do passado que podem ressurgir como coisas novas, mas na verdade já vêm como coisas antigas, que agora elas transbordam do seu ser e a Lilith fala, ou você arruma isso ou eu vou judiar de você. Transforma isso num poder de restauração do seu equilíbrio emocional. Então isso é natural poder ocorrer isso com vocês. Agora o lado fluente. Você perceber que você está com uma energia emocional fantástica em relação àquilo que é importante. Isso pode rolar também. Fala, caramba, olha que energia boa, eu sinto que eu estou com uma força emocional muito grande essa semana. Então a Lilith já está se tornando poder. Então você pega essa energia e lança ela como fluência e como intensidade em relação às suas experiências. Então você vai estar com esse poder de expressão emocional para gerar as fluências mais acentuadas que você quer atingir. Isso é para os escorpianinos que estão no flow. Já se tiver ferida, porque às vezes tem uma coisa que tá legal e outra não, se perceber que alguma feridinha emocional ligada a alguma experiência anterior retorna, o momento de resolvê-la é agora. Senão pode se tornar uma baita de uma ferida que vai ser muito mais difícil. Tá no flow, tá com intensidade emocional, lança de uma forma bem clara nas experiências, cria novos caminhos, porque tá tudo a seu favor. Então você vê onde que você caiu nessa linguagem dual que está para todos os signos na semana, ok? Agora o signo que ficou por penúltimo na semana, nós vamos conversar com o segundo signo de água que eu separei, que representa os piscianos. Piscianos, cabeça do dragão tá aí. Cabeça do dragão é um ponto lunar que representa a libertação. Mais do que nunca, esse setor que vocês caíram, essa energia de Marte está falando o seguinte para vocês. Não leva ao pé da letra, mas medita. Poxa, isso não tem mais nada a ver com a minha vida. Esse setor que vocês caíram, pisciano, é tipo assim, por que que você já não tirou isso da sua vida? Então, de uma certa forma, esse Marte ativado, que a gente tem que ter muito cuidado na semana, ele está falando o seguinte para todos vocês. Tudo aquilo que você olhar a partir dessa semana e falar, cara, isso não se encaixa mais. Demorou o tempo de você falar, tchau, segue o seu caminho que eu vou seguir o meu. Olha aí você fala, mas isso vai me machucar muito. Então, você não está sabendo trabalhar a energia da cabeça do dragão que está aí. Então, esse Marte, ele está proporcionando para você essa oportunidade. Por mais que seja doloroso, por mais que seja desafiador demais, tudo aquilo que eu enxergo agora que não muda e vai continuar
trazendo esse tipo de desconforto para minha pessoa, eu retiro da minha vida ou inicio com essa lua nova a partir dessa semana, eu retiro isso da minha vida agora. É o momento de dar esse primeiro passo com coragem para não continuar naquilo que te causa sofrimento. É tão básico. E se alguém está pedindo essa libertação da sua parte e você fica amarrando, solta, deixa ir. Esse é o lado desafiador. Agora, o lado fluente. Vamos trabalhar que tem o lado fluente. A cabeça do dragão, ela representa o quê? Libertação. Então, é um momento que, se você estiver no flow, determinadas experiências que estavam meio travadas, que você não enxergava um resultado, podem começar a agir de uma forma legal nessa semana. Então, você sente a libertação como resultado, como êxito da experiência. Então, todos os piscianos que estiverem na fluência em relação aos seus objetivos e metas principais podem sentir essa força de libertação como as coisas fluindo do jeito que realmente todos queriam. Todos, não é só você. Então, o lado da fluência é a premiação de enxergar que as coisas estão fluindo com bastante intensidade e força e você se sente bem, vitorioso em relação a isso. Olha, resolvi, tá indo, bacana. Esse é o flow da energia de Marte. Já se os apegos ou as correntes ou as âncoras estiverem te puxando para baixo, cara, é a hora de você quebrar isso. Acredito que ficou clara a informação para vocês, né? Vamos transmutar essa energia se necessário. Agora o signo que ficou por último, que é um signo de água também. Estamos falando agora com os cancerianos. Cancerianos, estamos na lua nova. E como eu falo, toda semana a lua te rege, então é o momento de criar o novo. Daqui a pouco vai chegar o Júpiter aí para ficar, cara, 1 ano. Olha isso, 1 ano. Então é um momento de preparação interior. Olha como Marte trabalha vocês. É um momento que eu recomendaria para todos os cancerianos. Vamos lá, primeiro desafio. Você está num desafio ali que você fala, não estou vendo caminho, não estou vendo soluções. A vitória tem que ser criada primeiro dentro de vocês. É um momento de meditação. Sabe quando o guerreiro cansou de ficar ali na luta, tal, daqui a pouco tem um lado bom. Ficou ali na luta, já apanhou, bateu, e pá, mas eu não consigo resolver. Ninguém ganha isso. Cara, a sua vitória, primeiro ela tem que ser conquistada dentro. E aquela coisa de olhar para dentro de você. De falar assim, por que eu estou nessa briga? Por que eu estou nessa disputa? Por que eu estou envolvido nesse desafio? Eu não estou vendo caminhos, que seja o que for, financeiro, trabalho, relacionamento. Você só estará pronto para um novo trabalho, relacionamento, ou o que quer que seja, um novo fluxo financeiro, se é o que você está buscando, se primeiro você criar ele dentro de ti. Então é uma semana onde esse Marte trabalha como fluência de uma forma maravilhosa o seguinte. A sua espada, o poder da sua energia para o seu êxito está dentro. Primeiro construa essa vitória. Sabe aquela coisa de você, sabe, idealizar a sua vitória, criar com a lua nova? Não, estou precisando de um novo caminho, então deixa eu criar ali dentro de mim. Que apareçam as pessoas certas, que apareçam os caminhos certos, que apareçam as situações certas, porque eu criei isso dentro de mim e estou pronto para enxergá-las. Deu para entender a dica? Está tudo na mão de vocês, a força interior. E o que você enxerga fora, na verdade, é o que está dentro. Agora é o desafio. Se dentro de você está tudo mal resolvido e você não consegue, cara, o lado externo do Marte vai ser você nessa guerra constante de tentar chegar em um lugar que você nunca vai conseguir, porque dentro de você, você não criou o êxito. Você criou o desafio. Então você tem que ter uma força tremenda com essa lua nova de se curar. Vocês representam o signo de água, um signo da energia emocional, a expressão dos seus sentimentos. Então você tem que fazer todo esse processo de cura interior, que a partir do momento que você pelo menos já se predispõe a vencer isso, cara, o que está fora virá como um passe de mágica, porque primeiro você curou você. Para finalizar, falando desses desafios e influências, você precisa entender que você tem um poder de atração incrível com a lua nova. Se você cria uma sementeira dentro de você do bem, do êxito, do sucesso, é isso que você vai atrair. Mas se você for vencido por isso e não ter
a capacidade de olhar para dentro e construir isso dentro de você, é isso que você vai atrair também. Então a decisão e esse poder de criação da lua nova está na mão de vocês. Então esta é a energia deste Marte que todos nós precisamos ter cuidado nessa semana e aprender a trabalhar essa energia com um fluxo legal para que o êxito chegue para todos nós. E não se esqueçam, como eu falei no meio do vídeo, vocês têm dia 9 de junho um encontro comigo de radiestesia, um super liveão, onde nós vamos trabalhar essa linha de conhecimento fantástica, mesmo se você nunca tenha ouvido falar disso, se programa, escreve aí, liveão com o Newton Schultz, dia 9 de junho, radiestesia, manipular o pêndulo, medir as energias desarmônicas, corrigi-las com gráficos, com pirâmides, com pedras. Cara, eu vou ensinar tantas coisas legais para vocês, que vocês vão perceber nessa live totalmente online e gratuita que todo mundo pode operar a radiestesia. Depois pesquisa na internet radiestesia. Você fala, vou aprender isso de graça com o Newton Schultz, dia 9 de junho. Então se programa, a Luísa Tamer deve estar aqui. Se já tem o link de inscrição, ela coloca aqui no chat, coloca fixado. Se não tem, não se preocupem, logo logo a gente divulga. Aí você pode se inscrever nesse evento totalmente online e gratuito. E eu asseguro, olha bem para mim, você vai melhorar muitas situações desarmônicas com estas técnicas que eu vou ensinar para vocês. Partindo do zero, 9 de julho, radiestesia comigo. Se inscreva e baixe o material gratuito. É isso. E como sempre falo, tá aqui o meu site, muito material gratuito, newtonschutz.com.br. Tá terminando o nosso bate-papo. Amanhã, 10 horas, estou aqui com o Tarô. Acesse o meu site, tem muita coisa gratuita que você pode desfrutar ali, estudos, reflexões astrológicas, o blog com resumo da semana anterior, tem muito material de estudo e tem também os meus cursos online. Quer estudar comigo? Astrologia, tarô, cabalá, numerologia, radiestesia? Cara, os meus cursos, eles estão praticamente todos renovados. Já estou terminando de radiestesia. Todos estão renovados. Todo mundo vai receber pelo menos o módulo 1 totalmente renovado. Então, você tem essa oportunidade de entrar em sintonia com esses estudos e mudar a sua vida, seja qual você escolher. E por que não? Se tornar um profissional. E se você ainda está em dúvida, todos os meus cursos têm 7 dias de garantia. Adquire ele, entra no meu site, adquire o curso que você escolher, todos partem do zero. E ali você tem a oportunidade de ver as aulas iniciais. Não curtiu? Até o 7º dia do dia de compra, você pode pedir o seu ressarcimento de forma integral. São pouquíssimas as pessoas que sabem isso porque percebem a seriedade de tudo que a gente compartilha. E todo o apoio que você tem, meu e da minha equipe, ali no chat, na plataforma e também por e-mail. Você não vai ficar sozinho nem um minuto. É isso, galera. E amanhã, 10 horas, estamos continuando esse assunto com o tarô. Não percam, já está preparadinho para vocês. E encerro o nosso bate-papo, como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até o nosso próximo encontro, amanhã às 10.